pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo Campos, sou professor de violão, guitarra, cavaco e viola caipira há mais ou menos 15 anos e eu vim aqui explicar para vocês como tocar violão de uma forma simples e fácil. Vem comigo! Nessa aula eu vou te ensinar a dominar um violão de uma forma que você nunca viu. Por que você tem que dominar o violão? Se você não tiver a postura correta com as suas mãos direita e esquerda, você pode machucar as mãos. Você pode também machucar a sua coluna se não estiver sentado corretamente. É como se você estivesse numa academia. Se você fizer um agachamento com a postura errada, não colocar as plantas dos pés no chão corretamente, você pode machucar a sua coluna ou pode machucar as suas pernas. E até pode acontecer um acidente muito grave. O peso pode cair em cima de você e dessa forma você vai acabar se machucando gravemente. O violão é muito parecido. Se você não sentar da forma correta, ou se você não usar as suas mãos na postura e na posição exata, você não vai ter um bom desempenho ao tocar, podendo até causar lesões nas suas mãos. E como a gente está falando de postura de mãos, lembrei de uma história que aconteceu comigo, com um dos meus alunos. Um belo dia chegou um menino para fazer aula comigo e ele veio com a sua mãe. O sonho da sua mãe era que ele aprendesse a tocar violão, mas ele tinha muito medo. Ele tinha medo de não conseguir tocar violão e desapontar a sua mãe. Então, como a gente começou? A primeira coisa que a gente aprende na aula é a postura da mão direita, da mão esquerda, como sentar na cadeira. E ele era muito atencioso. E o mais engraçado era o seguinte, que a mãe dele ficava sempre com ele na sala. Então, tinha todo aquele nervosismo, né? Da mãe estar sentada do lado e tal, mas ele conseguia controlar isso, mão direita no lugar, mão esquerda no lugar, sempre na postura correta, e assim ele conseguiu aprender a tocar violão, realizando o sonho da sua mãe, perdendo o medo, e como ele era um menino muito tímido, porque a mãe dele sempre estava com ele para falar por ele, então quando ele queria falar alguma coisa, ele não falava, quem falava era a mãe dele, e ainda ele conseguiu se tornar mais comunicativo. Hoje ele fala bem, ele se expressa bem, ele toca nos palcos e isso mudou a vida dele e a vida da mãe dele. Então primeiro a gente vai aprender a posição das mãos. Mão direita, ela vai ficar sempre próximo da boca do violão, tá? Se você quiser trazer mais para o cavalete, você pode, mas o som aqui, o som do violão nessa parte é um pouquinho mais estridente e acaba que você não vai ter um aproveitamento tão bom do que o violão pode te proporcionar. No meio, na boca do violão, você vai ter um som um pouquinho mais equilibrado, com graves, médios e agudos, e o som vai ficar muito mais bonito. A mão esquerda, a posição dela é sempre essa, polegar atrás do braço do violão. Então o polegar ele vai fazer o trabalho do quê? Ele vai sempre fazer a força para frente e os 4 dedos que sobraram, eles vão fazer a força contrária. Então o que vai acontecer? Você vai ter uma alavanca para conseguir dominar o braço do violão e dessa forma você vai ter força para apertar as cordas, tá? Porque a sua mão esquerda, ela tem o papel de pressionar a corda contra o traste, tá? E assim você vai ter o som exato e preciso. Se eu não tiver força na mão esquerda, o som fica abafado. Se eu pressionar a corda da forma correta, eu tenho o som limpo da nota, ok? Então, o polegar, muitas pessoas acham que ele não tem um papel tão importante, mas na minha opinião, ele é o principal dedo da sua mão esquerda. Por quê? É ele que vai te dar força, alavanca e sustentação para conseguir apertar as cordas e pressionar ela de uma forma correta. Então, mão esquerda, ela vai ficar sempre no braço do violão e a mão direita, ela fica próximo do corpo, tá? E um detalhe, o seu braço ele tem que estar sempre posicionado no corpo, em cima da lateral, ó, do tampo lateral, para que a sua mão alcance a boca do violão, para que você tenha o som exato e preciso. Então agora eu vou explicar para vocês a postura correta para vocês conseguirem tocar. Primeira coisa, se você tiver uma cadeira que você alcance os pés no chão, é melhor, para você ter um apoio e os seus pés vão ficar bem plantados no chão. Ok? O violão ele tem essa curvatura para você colocar na sua coxa e você vai encostar ele no seu corpo. Dessa forma, você vai ter um posicionamento correto. A sua mão direita, o braço direito, na verdade, ele fica em cima do violão. Para quê? Para o seu violão não escorregar e não cair no chão. Então eu tenho o braço segurando o violão aqui, eu tenho o corpo do violão encostado no meu peito
E além disso eu tenho a curvatura do violão na minha coxa. Dessa forma o violão fica fixo, parado, para que eu consiga desempenhar o serviço aqui, ok? Então essa é a postura correta do violão. Pés plantados no chão, certo? Braço direito posicionado em cima do tampo lateral e o corpo do violão encostado no meu peito. Dessa forma ele fica fixo e parado no meu corpo, certo? E eu tô falando sobre as partes do violão, agora eu vou explicar para vocês detalhadamente todas as partes. Então aqui eu tenho o corpo do violão, toda essa parte preta aqui é o corpo do violão. No corpo eu tenho o tampo dianteiro, tampo lateral e o tampo traseiro. Se o violão for elétrico, eu tenho o equalizador do violão e o cavalete. O cavalete ele serve para segurar as cordas, tá ok? Então esse é o corpo do violão. Depois eu tenho a tarraxa ou as tarraxas, que é onde eu afino o violão. E antes de ensinar a parte mais importante do violão, no próximo vídeo você vai aprender a tocar sua primeira música. Então agora eu vou explicar para vocês o braço do violão. O braço do violão é a parte mais importante do violão. Por quê? É nele que você vai fazer os acordes. O que seriam os acordes? São as posições que vão dar forma para sua música. Então no braço, que seria essa parte toda, que começa aqui no corpo, porque ele é colado no corpo e vem até o final do violão, eu tenho os trastes, que são esses ferrinhos que separam uma casa da outra. O que seriam casas? São os espaços entre um ferrinho e o outro, que a gente chama de traste. Então esse é o braço do violão. No braço nós vamos fazer os acordes, vamos fazer as posições, e com essas posições a música vai tomar forma. E a mão direita vai fazer o ritmo para que tudo se complete, né? Então seria basicamente isso aqui. Acordes na mão esquerda e ritmo na mão direita. A posição da mão, como eu tinha explicado, na boca do violão, da mão direita, e a posição da mão esquerda no braço do violão. Agora eu vou falar sobre quebra da falange. Você está vendo o meu dedo pressionando as cordas? Quando eu pressiono a corda e o meu dedo acaba cedendo, não tendo força para ficar em pé, isso é a quebra da falange. O que acontece quando eu quebro a falange? Eu acabo não pressionando a corda da forma correta, o som vai ficar abafado, desse jeito. E além dele ficar abafado, eu acabo abafando a corda de baixo também. Então eu não vou obter o som puro do violão. Então eu tenho que deixar sempre o meu dedo posicionado reto, com as pontas dos dedos encostadas na corda, sempre com as unhas curtas. E quando eu pressionar a corda, assim a falange não vai quebrar. Por quê? Se ela quebrar, o som vai ficar desse jeito. Então o correto seria o dedo em pé, com a ponta do dedo pressionando a corda. E o errado é quando a falange quebra e eu acabo abafando a corda que eu estou pressionando, e além disso, eu acabo abafando a corda de baixo também, tendo esse som abafado. Se eu pressionar a corda da forma correta, eu vou ter o som da nota purinha. Esse é o som que a gente quer ter aqui nessa corda. Agora eu vou falar sobre o som do violão, como tem que ser o som do violão. Quando eu pressiono a corda da forma errada, eu tenho um som abafado, que seria esse som. Se eu pressionar a corda da forma correta, eu tenho o som da nota, certo? Então o correto é pressionar a corda com a força exata para eu conseguir obter esse som, certo? Quando eu vou fazer um acorde, uma posição, eu não vou usar só um dedo, eu vou usar sempre 2 ou mais dedos. Por exemplo, se eu for fazer um acorde de Mi menor, eu vou utilizar 2 dedos da minha mão esquerda. Seriam esses 2 dedos. O meu dedo médio está pressionando a 5ª corda do violão. O meu dedo anelar
está pressionando a quarta corda do violão. Se esse dedo 2 quebrar a falange, eu vou pressionar a corda de baixo também e vou acabar tendo esse som. Se eu deixar o dedo reto corretamente pressionando as cordas, eu vou ter o som exato e o som que eu preciso para essa nota. Seria esse som. Então, no início, o principiante, ele sempre tem um som abafado, um som assim, ó. Não sai aquele som limpo. Então esse aqui é o som que eu não quero, que é um som abafado. E esse som é o som que eu quero. Então como que eu faço para obter esse som? Eu pressiono as cordas contra o braço com a força correta, sempre com o meu polegar atrás do braço e os outros dedos pressionando as cordas. Assim, eu vou obter o som que eu quero. Não deixando a falange quebrar, eu vou obter esse som. A mão direita também tem um papel muito importante no som. Se eu tocar muito forte, eu fico com esse som estridente, feio. Se eu tocar muito fraco, ninguém vai me ouvir. Então eu tenho que achar o equilíbrio da mão direita para encontrar esse som. E sempre com a mão direita posicionada próximo da boca do violão, ok? Então, com essa junção da mão esquerda pressionando as cordas da forma certa e da mão direita com a intensidade correta, eu vou conseguir obter esse som limpo e claro. Até o próximo vídeo. Espero você para sua primeira música. Até!